Antes de mais nada, faço o convite, o Salão do Automóvel está só começando, vai abrir ao público a partir deste sábado, às 8 horas da manhã para alguns convidados e jornalistas, meio-dia para o público em geral, e o Salão do Automóvel vai até o dia 30 de novembro, até domingo da semana que vem, e você pode passar aqui no estúdio da Band News FM, que fica dentro do stand da Copart. Então venha para o Salão do Automóvel, passe no stand da Copart e venha dar um abraço aqui nos apresentadores da Band News FM. Tem ingresso ainda para o Salão do Automóvel, você pode se programar para curtir, fica em São Paulo, no distrito AMB, na Zona Norte. Então vamos agora ao nosso entrevistado, com muito prazer, um colecionador, um amante do futebol, torcedor de um dos clubes que estão ganhando tudo hoje em dia no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, Alexandre Badolato, que, entre outras coisas, trouxe aqui para o estúdio da Band News FM, para o stand da Copart, um Maverick. Tudo bem? Como é que estão as coisas? E aí, Coutinho, tudo bem? Tamo super legal, né, cara? Super nostálgico a volta do Salão do Automóvel. Não só a volta do Salão do Automóvel, mas principalmente a volta do Salão do Automóvel aqui pro AMB, né? Que foi o lugar clássico de tantas décadas aí, né? Então, tanta lembrança que a gente tem de Salão do Automóvel aqui nesse lugar. Aliás, eu falei Maverick. Para começar, é Maverick. Como é o jeito mais certo de falar o nome desse carro? Olha, a gente usa os dois, né? Maverick é uma pronúncia mais americana, Maverick que mais aqui, eu acho que tanto faz, vai do gosto do freguês, né? Agora conta um pouquinho desse carro. O carro é um amarelo meio gema, tá maravilhoso, ele tá contrastando com o estúdio e o stand da Copart que tem um azul meio neon. Conta um pouco da história desse Maverick. Como diz o caipira, ornou, né? Então, a história é o seguinte, eu tenho uma coleção de Dodges já há muito tempo, né? Há 35 anos. E a gente acabou se especializando em restaurar os carros, em procurar, encontrar os carros, às vezes em estado já quase terminais, né? E esse Maverick foi uma história muito legal, porque a gente tem um canal no YouTube que a gente mostra essas restaurações. O dia a dia, eu falo que são as alegrias e as angústias de ter uma coleção de automóvel, porque tem muita coisa legal, muita coisa que dá errado, muito problema que acontece, e a gente mostra tudo com muita transparência, sem querer gourmetizar a experiência. E aí um amigo nosso de Porto Alegre falou assim, meu tio comprou um Maverick desde zero, esse Maverick tá há mais de 20 anos parado numa garagem, tá todo podre, você não quer ficar com ele? Acho que ia ser legal pro canal e tal. Eu falei, manda foto, né? Quando eu vi aquele Maverick parado naquela cápsula do tempo, 20, 30 anos, né, tudo, eu falei, nossa, precisamos fazer. Eu nunca tinha restaurado um Maverick na vida. Eu falei assim, vamos trazer esse carro para São Paulo. Ele falou, não sei quando a gente tirar daqui qual é o estado dele, nunca mais saiu. E quando o carro veio, foi uma surpresa boa atrás da outra, né? Apesar dele ter muita ferrugem superficial e tal, estruturalmente ele era muito bom. E aí a gente começou uma saga e mostrando os episódios no YouTube, essa saga deu mais, no total dos episódios, deu mais de 4 milhões de visualizações, virou um queridinho do canal, né? Fala que é um Maverick quindão, não parece um quindim gigante? E aí o pessoal da Copart, a gente tava conversando, eles me desafiaram a trazer um carro que chamasse a atenção das pessoas. Eu vou trazer um carro que já chamou a atenção das pessoas na plataforma, e aí as pessoas que assistiram essa saga do Maverick têm essa oportunidade de uma coisa super legal, que é o online, offline, viu no vídeo, agora ele vai poder ver de verdade, poder encostar no carro, né? Então a gente faz esse convite para que as pessoas venham aqui para o Salão do Automóvel e venham no stand da Copart para conhecer o nosso Maverick 74 V8. Bom, e já tem muita gente, obviamente, que já está interessada nesse Maverick. Vocês vão vender esse Maverick? Então, essa é uma história também maluca, né? E aí o pessoal da Copart falou assim, não, mas precisa ser um carro que vai ser vendido, não sei o que, tá, vamos lá. Mas esse carro vai estar na plataforma de venda direta só nos últimos 3 dias do salão. Então o pessoal pode vir aqui, vai ver, conversa, tal. Nos últimos 3 dias vai ser definido o preço, vai ser colocado o preço na plataforma. Não sei nem direito como é que vai ser. Isso é com o pessoal lá da Copart. Mas sim, respondendo a sua pergunta, ele pode ir para uma outra casa daqui do salão. Que legal, né? Pode ir para mim, quem sabe, né? Eu não tenho bala para comprar um Maverick, sinceramente, viu? Eu acho. Vamos ver, né? Quem sabe, né? Agora, Badolato, a gente está falando de um programa de esporte no Band News da área, na Band News FM, né? E você estava me contando aqui, eu acompanho algumas coisas também. Primeiro, pela sua paixão pelo futebol. E nós descobrimos aqui, antes de começar a gravação, que nós também compartilhamos de uma paixão de infância, que é do futebol de botão. Primeiro de tudo, Palmeiras. Quantos títulos o Palmeiras vai ganhar esse ano?
Cara, tá difícil, né? Pode ser 0, 1 ou 2, né? Tá escapando, o brasileiro tá escapando. Agora o Fluminense deu uma mão aí pra deixar a gente vivo, né? Mas você falou que antes de começar a gravar, você tava falando desse negócio de ficar sofrendo, que você já conseguiu lidar. Não, depois do jogo com o Mirassol, passei a noite em branco, não consegui dormir, bravo pra caramba, tal. Mas não sei, vai ser interessante. Vamos ver dia 29 tá aí, né? Que é o mais importante. O mais importante é a final da Libertadores com transmissão aqui da Band News FM, cobertura completa. Teremos uma equipe lá em Lima, no Peru, para acompanhar desde já no meio da semana que vem, hein? Desde o meio da semana que vem, tudo de Palmeiras e Flamengo você vai acompanhar no sábado que vem aqui na Band News FM. Agora eu falava da paixão, uma das minhas paixões, e eu já, toda vez que alguém me pergunta por que você torce para a seleção holandesa de futebol, e eu tenho tatuagem da Holanda, para quem não sabe, eu sou apaixonado pela seleção holandesa, tem a ver com uma outra paixão de infância, que era o futebol de botão. Eu joguei muito tempo futebol de botão, é a maior conexão que eu tenho com meu pai, por exemplo, é jogar futebol de botão, com meu irmão mais novo também ensinamos ele a jogar futebol de botão. Conta essa sua história com futebol de botão, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando vai se identificar em algum momento dessa história. Ô Coutinho, e a gente tá falando de carro, né? Maverick 74, os Dojões, que é os carros. Pois aqui no estande da frente tem um RT71, aquele carro foi meu durante 15 anos, foi eu que restaurei. E por uma coincidência, né, em tantos lugares do salão que ele tinha, ele veio parar exatamente aqui na frente do Maverick, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita nostalgia, principalmente pelos anos 70. Acho que os anos 70 foram tão bons na minha vida que tudo é relacionado aos anos 70 eu gosto muito. Então tem todos os carros, tudo isso que eu faço durante o tempo todo, que o pessoal me conhece. Mas uma outra paixão dos anos 70 é o futebol de botão. Às vésperas da Copa de 78, meu pai chegou em casa com 2 times de botão da Brianese, uma Alemanha Ocidental e uma Holanda, que eu tenho até hoje, desde 78 eu tenho esses 2 times. E aí ele me ensinou a jogar botão, comecei a jogar botão, jogava com meus primos, jogava compulsivamente, né? E eu comecei a colecionar os botões da Brianese. E eu, como você falou também, eu fazia os meus próprios campeonatos, né? Os regulamentos super legal, com acesso, decência, não sei o que e tal. Aliás, eu tenho certeza que com você acontece a mesma coisa. Os meus campeonatos eram muito mais bem organizados do que os da CBF e da Conmebol. Muito. Nunca tinha equipe devendo jogo, não acontecia nada. Nunca tinha jogador faltando em data FIFA, era tudo organizado direito. Porque, afinal de contas, não é uma ciência de foguete se organizar um campeonato, mas tudo bem. Então, assim, eu a vida inteira adorei esse negócio de futebol de botão, depois comecei a jogar com aqueles botões usinados, não sei o que lá. Um belo dia eu parei, fui fazer outras coisas, um belo dia arrumando umas coisas na casa da minha mãe, achei meus botões, né? E aquele troço voltou com uma força, e eu já era quase velho, e comecei a mexer com os botões de novo, procurando, cadê Brianese, como é que isso fechou e tal, e procuro o Lúcio Brianese, que era o dono da fábrica, e aí descobrimos por que a fábrica tinha fechado em 1999, né? Eu falei, não, essa fábrica tem que voltar agora, né? E aí a gente conseguiu fazer um acordo com o Lúcio e a gente ressuscitou a Brianese já em 2019, começamos a comercializar os botões de novo em 2020, né? Então a gente trouxe de volta uma marca que marcou a vida de muita gente, né? E é legal demais. O futebol de botão não pode morrer nunca, apesar das crianças não terem tanto interesse, né? É uma coisa legal demais que trabalha a imaginação, trabalha a coordenação motora, uma opção de coisas, né? Não, e é espetacular, se as pessoas mais jovens não fazem ideia do que era esse universo, era o nosso videogame, a gente fazia campeonatos, eu fazia campeonatos, eu tinha, dos clubes principais do Brasil, a Brianese fazia isso, ela fazia a camisa número 1 e a camisa número 2, então eu tinha, por exemplo, o São Paulo com a camisa branca e as listras horizontais, e o São Paulo listradinho tricolor, eu tinha o Corinthians preto e branco e tinha o Corinthians branco e preto, o Flamengo a mesma coisa, o Palmeiras a mesma coisa, o Santos, então era espetacular isso, né? É como hoje o videogame, né? Hoje você tem no videogame a oportunidade de você escolher a camisa número 1, número 2, a especial. A gente tinha isso, mas com botão. Era de verdade o negócio, né? A diferença é que quem narrava, quem comentava, não eram os comentaristas do FIFA 2025, era você, né? Então você narrava o jogo, depois entrava o comentarista. Puta, era legal demais, né? Não, você sabe que o meu pai, ele tinha tanto botão que eu conseguia fazer arquibancada. Então jogava um clássico e os outros botões que sobravam, às vezes das cores, eu fazia uma arquibancada para assistir e naquela época, né, nostalgia, você é da mesma época que eu, a gente é praticamente contemporâneo, em que os clássicos, a gente é de São Paulo, era disputado no Morumbi e conforme a torcida ia aumentando a corda. Sim, e ia pra lá ou pra cá, né? E vira e mexe a gente ficava na divisa, puta, era um xinga daqui, xinga de lá, ataca coisa e tal. Era outro mundo, né?
Poxa, Badolato, a gente foi aqui para um lado de futebol de botão. Para quem quiser, então, comprar os botões saudosos da Brianese, ainda à disposição. www.botõesbrianese.com.br. Legal. E agora, falando do Salão do Automóvel, tem um Maverick Quindim. Gostei dessa cor. Eu acho que é a que mais... Quindão. É, porque é grande, né? É grande. Tá bem aqui. A gente vai mostrar algumas imagens para quem quiser ir lá nas nossas redes sociais e para o seu trabalho de colecionador. Tem quantos carros hoje? Na coleção a gente tem uns 300 carros no total, né? São 36 anos juntando tranqueira, restaurando. Óbvio que nem todos estão restaurados ainda. Tem carros que levam muitos anos para serem restaurados. Esse próprio Maverick que o pessoal acompanha no YouTube foram uns 2 anos de restauração, né? Muitas horas de trabalho dos profissionais para chegar nesse estado que ele está hoje, como se fosse no salão de 74 ele sendo mostrado novo, né? A gente tenta... a gente não cai na tentação de melhorar nada, de tentar... É de trazer mesmo aquela sensação, deixar o carro mais original possível, como quando ele era novo, com suas qualidades e com seus defeitos. Muito bacana. Então convido vocês a virem aqui para o Salão do Automóvel. Começa neste sábado a abertura ao público. Nós estamos aqui numa Avant Premiere, coquetel, vai ter show, pessoas especiais como o Badolato. E para quem quiser também acompanhar suas redes sociais, que são muito fortes. AG Badolato, tanto no Instagram como no YouTube. E se quiser conversar comigo, na terça e quarta-feira eu vou estar aqui no stand das 5 às 7 da noite. Stand da Copart, que tem o estúdio da Band News FM aqui no Salão do Automóvel, na zona norte de São Paulo. Badolato, essa mesa aqui acho que dá pra gente dar uma limpada e fazer uma partidinha de botão. Só não tem o alambrado, os jogadores vão voar longe, mas a gente segura com a mão aqui. Valeu, foi um prazer, viu? Valeu, cara, obrigado, viu? Um abração pra todo mundo aí. Estúdio da Band News FM no Salão do Automóvel, aqui no stand da Copart. Nós estaremos durante todo o Salão do Automóvel, que vai até o domingo da semana que vem, dia 30 de novembro.